Oi gente, aqui é a Yala Martelo e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso ego. Tô de cabelo molhado e vai assim mesmo, não vou esperar secar pra gravar o vídeo. Vamos lá? O que é o ego, gente? O ego, imagina que imagina não, você é uma alma, ponto. Você é uma alma e aí almas não são corpos físicos, tá? A sua alma falou assim, tá vendo aquele planetinha ali? Acho que eu quero dar uma caminhada por ali. Aí como é que faz? A alma tem que vestir um corpo físico, tem que vestir uma roupa. Então isso aqui, ó, esse corpo aqui, teu corpinho aí, é uma roupinha de astronauta. Do mesmo jeito que você quer ir pra luz, tem que vestir roupa de astronauta, né? E falar com a NASA antes, tudo aquelas coisas. Mas tem que vestir um corpo físico. E o seu corpo físico, ele não é só o corpo físico que a sua alma veste, né? A sua alma precisa vestir também tudo que vem com ele. O seu corpo físico tem um método de funcionamento, tem meridianos, tem fluxo de energia. Da mesma forma que a roupinha de astronauta que você veste para ir para a Lua, tossir. Enfim, da mesma forma que a roupinha que você veste para ir para a Lua, tem os mecanismos de funcionamento, certo? Até aí você entendeu? Então você vestiu esse corpo de astronauta para vir para cá para a Terra. E o que vem com esse corpo de astronauta? Vem um programinha que ele é muito importante para você, por exemplo, não cair, não se jogar de um penhasco, não cair, não mexer onde não deve, sabe? Você tá na beira de um abismo, ao invés de pular, você fala, opa, aí não, peraí que isso aqui é um abismo. É o ego, gente. O ego é um programinha que roda uma interface, entende? Não tem como você eliminar o ego, tá? Fica perguntando aí como é que elimina o ego, como que acaba com o ego. Não vai fazer isso, porque ele é um programinha que você precisa para funcionar, tá? Tenha isso em mente. Ele é uma interface. Só que o que acontece? A gente não pode fazer com que essa interface seja o propósito da nossa vida, né? Por exemplo, para as pessoas que querem eliminar de vez com o ego, como que eu dissolvo o ego, né? Como que eu taco fogo no ego? Não vai fazer isso, porque imagina você ligar o computador, aí tem o sistema operacional do Windows, não tem? Então, que tem as coisas no automático e tal, que ele liga e tal, aí aparece a tela, aí aparece os programinhos que você colocou lá. É tipo o ego, o programa operacional do Windows. Se não tem o programa operacional, você vai abrir e só vai ver um monte de código. O que você vai fazer? Um programador pode ser que queira, mas às vezes nem o programador quer mexer nisso, né? Você quer sentar e chorar. Então, o nosso ego é um software que a gente tem pra gente interagir. Ele é importante. Só que o que as pessoas fazem? Pega esse software e coloca como a verdade suprema. Não é a verdade suprema, sabe? A gente tem que se colocar a serviço, a entrega à nossa alma. Então, para a gente poder interagir com o outro, vai ter uma interface de ego ali. Eu vou ter minhas vontades, mas eu não posso deixar que o meu ego sobreponha o livre-arbítrio do outro. Eu não posso querer controlar as coisas, as situações e as pessoas. Então, uma das perguntas, né, de vocês foi como não deixar o ego entrar na frente em trabalhos espirituais. Expliquei o que é ego, agora eu vou responder essa pergunta. Num trabalho espiritual, o mais importante é a entrega, né? Por exemplo, você vai, ou não precisa ser espiritual, você vai dar um conselho para alguém, você vai ajudar alguém, como não deixar o ego interferir? Você vai precisar olhar para você e falar assim, isso é o que eu quero que ele faça, ou o que eu acredito lá no fundo que é o que vai fazer bem para ele. É diferente. Só que se for assim, se for as duas, se for que é o que você quer que ele faça, porque vai fazer bem, aí você não fala nada, tá? Porque se for com energia de ego junto, a pessoa sente. A pessoa vai querer a pessoa vai se sentir manipulada.
E toda sua boa intenção pode ser que não se manifeste, pode ser que não flua para aquela pessoa, porque ela veio embalada, que aquela energia boa, aquela boa intenção veio embalada de uma roupagem de ego. Então eu quero que você faça isso porque eu quero que você fique bem. Não. Você pode fazer isso, você vai ficar... É uma das opções para que você fique bem se você fizer isso. Mas se você não quiser, seja abençoado. Se você não quiser seguir o meu conselho, seja abençoado. Se você não quiser fazer isso, seja abençoado. E não, você tem que fazer porque é assim, é assim, é assim. Não. Você entregar e não ficar preocupado com o resultado daquilo que você fala. Entende? Você realmente pegar a pérola que você recebeu de intuição, entregar e soltar. Usou a pérola, passou pro próximo, não sei, mas eu entreguei. Eu fiz a minha parte. Essa é a entrega. Então eu vou passar para vocês aqui uma técnica. É uma técnica, é uma historinha, é algo lúdico, né? Para vocês entenderem melhor e lidarem melhor com o ego. Eu costumo falar para os meus alunos que o ego é uma criança chata, que fica berrando no seu ouvido. Sabe aquela criança birrenta? Fala, eu quero, é assim, é assim, é assim, não, tem que ser assim, porque eu quero dessa forma. E você vai usar com o ego pra acalmar, porque você não vai matar a criança chata, você precisa, é teu filho, sei lá, teu afilhado, não vai matar a criança, não vai dissolver o ego, para de querer fazer isso. O que você vai fazer? Você vai olhar o teu ego e colocar vesti-lo de uma criança chata. Então o teu ego batendo o pé, que tem que ser assim, tem que ser assim, você vai falar, olha lá, criança chata. Criança chata agora tá falando que tem que ser assim. Criança chata agora tá falando que tem que ser assado. E imagina uma criança realmente, vamos supor, tem uma criança birrenta, fazendo birra numa loja de brinquedo porque quer o brinquedo, que é aquele brinquedo e a mãe não vai dar, mas tá chorando. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Me dá, me dá, me dá. Você tem duas opções, né? Você pode largar a criança lá chorando, mas imagina se você fizesse o seguinte. Você falasse, nossa, ó, tá chorando. Ih, ó, agora se jogou no chão, tá rolando de chorar, tá querendo fazer graça. E olha lá, agora berrou um pouquinho mais alto. E agora virou pro lado berrando, o que é esse? Você desativa a criança fica sem jeito. Então é isso que você vai fazer com o seu ego. Você vai vesti-lo de uma roupagem da criança birrenta, da criança chata. E primeiro você tem que se observar, né? Então se observa. Quando você tá vendo que você quer demais que o resultado seja daquele jeito que você imaginou, é ego, tá? É ego, porque a entrega a gente só passa adiante. Então, quando você quer demais que seja do jeito que você imagina, quando você se apega, né, àquela instrução, aquele conselho, aquela intuição que você recebeu e quer socar isso na pessoa de qualquer jeito, né? Às vezes tem casos que é assim, não, receber essa instrução você vai ter que fazer assim porque esse é o certo ponto. É diferente você entregar a instrução assim, não, eu recebi a instrução de que pode ser dessa forma, isso vai fazer bem pra você. É totalmente diferente, entende? Então, é desapegar, solta, filho, solta. Então, você vai se observar. Quando você viu que você está preocupado demais com o resultado daquilo, você vai soltar, você vai se observar e imaginar aquele lado seu que está preocupado. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Aí você vai criar um outro você que vai olhar esse você falando eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, porque tem que ser assim, porque me falaram isso e aquilo, então vai ter que ser assim, que essa é a única opção, porque eu sou o rei da verdade. Você vai olhar esse lado seu com o outro de fora, falar, ó lá, agora tá falando que tem que ser assim. Ó, agora tá falando que é por causa disso que tem que ser assim. Ó, agora tá falando isso. Você vai analisar a voz que quer que seja do seu jeito. A sua voz que quer que seja do seu jeito. Isso não é ser esquizofrênico. Isso é você ter
um ego controlado, um ego domado. E é sempre, você vai fazer isso uma vez e vai virar o mestre zen do ego? Não, isso você tem que fazer sempre e é difícil para todo mundo, até para quem é terapeuta e tal. A gente tem que ficar sempre se observando, sempre se alinhando por dentro, porque isso é do ser humano. O ego é uma roupinha que vem com o ser humano, você tem que lidar, filho. Você tem que usufruir das partes boas e depois lidar com as partes ruins, né? Então você vai analisar esse ego e falar, agora tá querendo que seja desse jeito, agora ficou puto. Ficou puto porque a pessoa não quis fazer e falou que era desse jeito. E você vai soltando à medida que você vai analisando. Você põe, falou isso, a criança chata falou isso agora, solta. A criança chata agora deitou e rolou, solta. Você vai olhar e soltar, olhar e soltar. Como que é soltar? Quando a gente está apegado, o nosso corpo fica tenso, tá? Então você se contrai, assim, o seu pensamento causa uma contração no seu corpo. Como que eu solto o corpo? Então, se você não conseguir fazer ativamente esse movimento do soltar, você vai inspirar e expirar, soltando aquela situação que você analisou, que você anotou mentalmente. Então, falei pro ciclano que ele ia se dar bem se ele fizesse isso, mas ciclano não fez aquilo que eu falei. E ele vai se dar bem se ele fizer isso, mas ele não fez. E agora, Yala? Como é que eu vou? Isso é ego? É ego, você tá perguntando e agora, sabe? O probleminha do coleguinha é do coleguinha, você pode emanar, dar um conselho para ajudar, mas solta, senão ele não vai conseguir usar isso. Então ele não fez o que era bom para ele, que você falou que era bom para ele, né? Que foi um julgamento, não julgamento, foi uma concepção sua do que é bom para ele, tá? Uma intenção sua de querer ajudá-lo. Então você falou isso, ele não pôs em prática, ele tá lá, sei lá, sofrendo, ralando, resmungando, e ele não põe em prática de jeito nenhum. Você vai olhar dentro de si todos aqueles itens que o seu ego está gritando, que é, ele deveria ter feito isso, por que ele não fez isso, se ele fizer isso ele vai se dar bem, porque a ajuda, gente, é leve, a ajuda veio do alto, energia pura, passou, pronto, foi com o vento, foi com o sopro, entendeu? Então, você vai ver, quando você está pegado a saber como que está aquele processo, é o ego. E você vai pegar todas essas preocupações, mas será que ele fez isso? Mas por que ele não fez isso? Mas eu vou falar isso pra ele porque ele vai ter que fazer. São os itens. São os itens. Não vou ter que falar nada. Já falei o que tinha que falar. Mas por que ele fez isso? Por que ele não fez isso, né? Não sei. Mas solto. Então, se você precisar, se você tiver muito problema com isso, escreve num papel. As coisas que eu quero trabalhar em mim, eu escrevo num papel e colo onde eu vejo. Escreve solta, tá? Solta. Tipo um outdoor. Faz de letra colorida, do jeito que você quiser, do jeito que fixar mais. Toda vez que você se vê preocupando com o resultado, que seja um resultado... Preocupando com o resultado mediante alguma coisa que você falou, você vai... solta. Mas fulano devia ter feito isso porque isso vai fazer bem. Tá. Solta. Eu já fiz a minha parte. Eu passei o conselho. Eu passei a instrução. Agora essa energia é dele. Entrega a energia pra ele. Entrega uma bênção pra ele. Entrega uma joia pra ele. Mas não fica querendo que ele faça do seu jeito. Às vezes ele escutou, vai pôr em prática daqui 2 meses. Porque essa energia entrou e está rodando lá no campo dele, e pode ser que o campo dele esteja poluído com medos, com miasmas que estão impedindo aquela energia de rodar. Só que se você ficar em cima, vai travar mais ainda. É como se você tivesse jogado e quer puxar a energia de volta para você. Não, esquece. Mas aí eu não consigo esquecer. Inventa uma nova distração.
Pensa numa cena aí, sei lá, um jardim, um riacho. Toda vez que você se vê preocupado em algo, você imagina esse riacho. Você tá jogando essa energia de preocupação lá no riacho, ou no jardim, ou onde quer que seja. Mas procura trazer como natureza, né? Pra você dispensar essa energia negativa num lugar onde ela vai ser transmutada. Seja um lugar imaginário, mas tem as mesmas propriedades. Então, qual que é o resumo? O ego, ele não pode ser dissolvido, porque ele é uma plataforma que você precisa usar, tá? Então, e qual que é essa plataforma que você precisa usar? É de segurança e manutenção do ser. É onde você delimita o seu espaço, onde você tem um circuito de medo também, que é para você não ir cutucar um leão que tá dormindo, para você não pular de um precipício, literalmente, né? Então o ego, ele faz esses controles. Mas aí não precisa ser tudo do teu jeito. O ego, ele tem muito isso de controle, né? Então o ego, quando ele entra pro lado negativo, ele vira é tudo do meu jeito. Ele vira o eu que sei de tudo. Eu sou o dono da verdade porque eu sou espiritualizado, ou porque eu li o livro, ou porque eu fui não sei na onde, ou porque eu conheço tal pessoa, não sei. E depende de como o seu ego funciona. E então você vai ver ele como uma criança chata que faz birra quando ele tá no lado negativo, quando ele tá muito apegado aos resultados, quando ele quer que seja do jeito dele. Você vai falar, Eguinho tá falando que tem que ser assim. Solta. À medida que você vai analisando, ele já vai escalando, tá? Ele vai escalar. A criança chata tende a escalar quando você analisa ela em voz alta. E você vai sentir um alívio quando você vai inspirar e expirar, porque você vai soltando. Isso você vai ter que ficar repetindo, porque o efeito negativo do ego é rapidinho de entrar. Você tem que ir se treinando e se treinando e se analisando e se alinhando para sempre. Se você quiser cultivar energias boas em você, se quiser cultivar energias mais harmônicas e um fluir da vida mais fluido, mais natural, mais desimpedido. E a outra coisa né, que eu já falei, sempre solte, sempre solte. A joia vem, né, a inspiração, a intuição, a instrução do alto vem, passa pelo seu coração, você abre a sua mão, tá? Sabe o que é abrir mão de algo? Jesus, quando ele abençoa com as mãos abertas. Ele faz assim, saem feixes de luz das mãos. Então, abrir mão daquela situação é que você está abençoando. Abre as suas mãos. Eu abro minha mão para vocês. Eu abençoo vocês. Eu não estou preocupada o que você vai achar desse vídeo, se você vai pôr em prática. Eu estou dando aqui o que eu recebi, o meu conhecimento, eu estou compartilhando com você, eu estou fazendo a minha parte. E eu vou te pedir uma coisa, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, comenta. Se você tiver alguma dúvida, manda e-mail ou deixa no comentário. Eu vou prezar por sempre responder as dúvidas das pessoas da melhor maneira possível. E muito obrigada por ter assistido até aqui.